Olá, pessoal. Sou o professor Vanderlei e nós vamos dar sequência aqui aos exemplos do capítulo 7, falando sobre o cálculo da área de aço quando a sua seção for uma seção de uma laje, né? Então, para isso, eu vou trazer aqui um painel e a partir dos momentos que foram dados nesse painel, eu vou calcular a minha área de aço, tá? Já puxando o nosso exemplo aqui para o foco da disciplina, que é o cálculo de lajes. Então, no nosso exemplo aqui, é um exemplo lá do livro do professor Jason e Xuxa, tá? É um painel, esse aqui é o exemplo do capítulo 7, tá? E eu vou calcular L2, tá? Vou dimensionar L2, ok? Então aqui, pessoal, é o meu momento solicitante característico. Lembrando que quando a gente fala de lajes maciças, que é a solução que ele adotou aqui, nós temos momento em quilonewton-metro por metro, tá? Ou quilonewton-centímetro por metro, tá? É a unidade de momento por uma faixa, ok? Então aqui são os dados da minha seção transversal, ok? E aqui são as disposições dos momentos, tá? Essa laje lá, pessoal, ela é uma laje desse tipo aqui, ó. Ela é aquela laje, se eu não me engano, 5A, tá? Tem um bordo menor engastado, um bordo maior engastado e os outros dois são apoiados, tá? Então aqui eu tenho momento positivo, 4,28, 2,20, momento negativo de 9,45 e 7,17. Não estou preocupado com compatibilização, com nada disso, tá? Estou preocupado, estou imaginando que isso aqui são os momentos finais e eu quero saber o momento em uma das direções. Lembrando que quando eu vou dimensionar minha laje, pessoal, aonde vai ter armadura nessa laje aqui, nesse painel, né? Vamos desenhar aqui os painéis, tentando entender um pouco do que vai acontecer. A gente vai ter uma planta de armadura positiva, né, que vai ter armadura nessa direção e nessa direção, em todas as lajes. Ou seja, se eu fizer um corte disso aqui, né, e olhar, o que vai ter lá? Vou fazer um corte aqui, né? Um corte nessa seção, eu vou olhar assim, né? O que vai ter aqui? Vai ter armadura lá no bordo inferior, ok? E uma armadura aqui, uma faixa por cima também. Vamos fazer esse corte melhor, né? Vamos fazer aqui maior. Então, eu vou ter armadura aqui, né? Na face inferior, nas duas direções, tá bom? Então, aqui é a armadura de um jeito e aqui é a armadura de outro. Todas lá na face inferior, eu vou calcular isso em função dos momentos aqui, tá bom? Aqui também a mesma coisa, uma malha, né? Formando a laje armada em duas direções. E essa laje aqui, se vocês calcularem, o lambda dela é maior que 2. Então, eu tenho a armadura principal aqui e na outra eu tenho o quê? A armadura somente de distribuição, né? Então, é um espaçamento maior. Vocês vão ver isso lá na parte de detalhamento de lajes, ok? Então, feito isso aqui, eu vou calcular, vou fazer o exemplo para o momento de 4,28, ou seja, a armadura que vai ser distribuída nessa direção. Eu vou mudar a cor da caneta para vocês entenderem qual é a armadura que eu vou calcular. É essa aqui, ó. É essa armadura aqui, ok? Que vai ser distribuída nessa direção. Beleza? Então, feito isso, eu vou fazer o mesmo procedimento lá da seção retangular. Defino o meu momento de design, né? 4,28 vezes 1,4. Eu chego no momento de 5,99 kN metro por metro, ok? E a grande diferença da laje para a viga é que o seu BW é fixo em 1000 milímetros, né? 100 centímetros ou 1 metro, né? Para a laje maciça. Nervurada já é de outro jeito, né? Ou pré-fabricada já é de outro jeito. A gente vai fazer o próximo exercício quando calcular a seção T, a gente vai mostrar quando é uma laje com outra característica. Então, nós temos um BW fixo, isso aqui é fixo, tá, pessoal? Fixo, sempre fixo para laje maciça, ok? Então, aplico lá a minha equação do momento limite. Para o grupo 1, eu chego em 22,94 kN por metro. E aí, pessoal, antes lá a unidade era kN só, né? Agora, como é por faixa, é por metro, tá? Então, a gente sabe que como o meu MSD calculado, aqui, né, não fiz aqui, mas o meu MSD mais na direção X é menor que o meu M limite, eu tenho o quê? Eu tenho armadura simples, tá? Eu tenho armadura simples, então eu sigo o rito de dimensionamento, como a gente fez lá em seção retangular. Se a armadura é simples, eu sei que a armadura de compressão é zero, não conheço a linha neutra, não conheço a armadura tracionada.
Então, aplica as mesmas equações. A gente sabe, né, que uma dessas respostas aqui vai dar ruim, né, que você vai ter que eliminar elas. No caso, a gente elimina essa, né, 19 centímetros não está dentro da nossa seção fletida, né, aquela mesma historinha lá da viga. Mas 8 centímetros está o 0,08 metros, né. Aqui, não é, aqui, se eu divido por 100, dá 0,8 centímetros, né, então tá bem lá na pontinha mesmo, né, bem pequenininho aqui, né, a seção comprimida. E laje normalmente tem essa característica, tá? Enfim, é um elemento com grande rigidez devido à faixa e à largura, né? Então, aplicando as equações, a gente chega num total aqui, pessoal, de 1,79 centímetros quadrados agora por metro, porque está por faixa, né? Vamos verificar a armadura mínima, né, e a armadura máxima, né? A armadura mínima, lembrando que o BW é fixo, né? Aqui o BW, né? Então, 0,15% dá 1,80, né? A nossa armadura calculada está não ok, então a armadura tracionada vai ter que ser colocada como armadura mínima. Então, eu faço aqui, né, 1,8, tranquilinho, 1,8 centímetros quadrados por metro, né? Armadura máxima, 4% da seção, da área da seção, 48 centímetros quadrados por metro, tá ok também. E aí a gente vai fazer um esboço do detalhamento, né? Nesse esboço do detalhamento, a gente tem que, na nossa seção transversal, nós temos a armadura que vai na direção Y, ela fica por cima, e a armadura que vai na direção X, ela fica por baixo. Então, aqui a marcação do D positivo, aqui a marcação do D negativo. Quando eu fizer o desenho aqui da seção, vocês vão entender. Esse é o desenho. Então, aqui está a minha direção X, aqui está a minha direção Y. Eu vou distribuir minhas barrinhas nessa direção. Vocês vão lembrar lá no capítulo 2 e 3, né, que a gente faz um esboço dessas amostras aí, né? Aqui LX, aqui LY. Então, essa armadura que eu calculei aqui, ó, ela é essa aqui que está por baixo, ó. Tá bom, pessoal? Ela é essa que está aí por baixo. E aí, esse é um esboço do detalhamento, tá? Não calculei número de barras, comprimento, nem nada disso, tá bom? Então, eu vou fazer as verificações finais, que é verificar o centro de gravidade. Aqui está a verificação, né? A gente sabe que como laje não tem mais de uma camada, a gente não faz laje com duas camadas, então a gente tem que se virar com a nossa estrutura, né, com uma única camada. Então, o centroide das barras é o centroide da primeira camada, ou seja, a altura de 12, menos o cobrimento, menos o φ da armadura longitudinal sobre 2, menos o φe. Aí a gente vai lembrar, né? A nossa peça tem estribo? Não, então o estribo zera, e aqui está o meu fio longitudinal, que por acaso eu vou usar como 10 milímetros, tá? Ou 1 centímetro. Vou usar o fio de 10 para detalhar e verificar se está tudo ok. É lógico que esse detalhamento não é o final, não calculei comprimento de barra, como eu disse, né? Isso aí é mais à frente. Então, 12 menos 2,5 menos 1, a gente tem 9 centímetros. O fio utilizado lá no começo do exemplo foi 8, então o meu D real é maior que o D calculado, tá ok. E o meu ateste é 0, né, pessoal? Porque para a laje o YCG é igual ao Y da primeira camada. Então, para a laje, automaticamente, quando você detalha, você já verifica esse ateste aqui, não precisando fazer igual lá na viga, testar, né, e refazer o cálculo caso esteja errado. Então, na laje, sempre as armaduras são aí da primeira camada. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza o exemplo da laje, tá bom? E aí, agora a gente vai fazer a laje nervurada para encerrar aí a parte de dimensionamento de flexão com foco nas lajes, que é o foco da nossa disciplina de estrutura de concreto armado. Abraço para vocês.